Bem-vindos à parte 4 desta série de terror. Se você ainda não ouviu, faria mais sentido conferir as outras 3 partes antes de ouvir esta. Depois disso, teremos a parte 5 e esse será o fim desta série. Sua vez de lutar. O quê? Eu não quero lutar. Meus olhos dispararam ao redor do Coliseu diante de mim. Outros membros da multidão se viraram para me encarar. Um cara com cabelo loiro e uma toga verde azulado levantou o lado direito de seu lábio superior em um grunhido e se afastou de mim, como se eu tirasse a fralda de bebê suja de uma semana. Ao meu redor formou-se um grito: "Morte à mulher! Morte à mulher!" O som pressionou meu corpo quase tão opressivamente quanto o calor e o brilho do sol. Os guardas de cada lado de mim agarraram meus cotovelos com força, como se eu pudesse fugir. Onde eu poderia ir? Estou em uma simulação na minha cabeça. Os guardas me forçaram a ficar de pé e me arrastaram para a arena. Eu balancei minha cabeça. Não, não! Eu choraminguei. Minha mente pensou em como eu provei a comida na propina, como o vômito saiu da minha boca quando eu vomitei, como tudo era real aqui. Se eu me machucar na luta, eu sei que vou sentir. Mas espere aí. Se eu morrer na minha cabeça, eu morro de verdade? Lá embaixo havia gladiadores, um alinhado em cada um dos 3 portões de entrada, sem incluir o portão de entrada interno contra a lateral do barraco em que os gladiadores estavam. Esses gladiadores não vestiam muita coisa, exceto uma saia de couro preto plisada, canaleiras e um capacete de penas, seus peitos musculosos nus. Eles não carregavam armas, mas pude ver que alguém havia espalhado algumas armas pelo labirinto, assim como fizeram com os prisioneiros. Do meu ponto de vista, enquanto era arrastada para a arena, avistei um escudo e uma espada. Nenhuma das armas estava perto de onde os gladiadores estavam de pé. Eles tinham que procurá-las e não tinha espadas e escudos suficientes para todos. Muito pelo contrário. Em um piscar de olhos, entrei no poço. Em um segundo, os guardas estavam me arrastando para mais perto e no segundo seguinte, eu estava lá. O cascalho estalou sob minhas sandálias e eu não estava mais usando meu vestido longo e lenço na cabeça. Esta foi a minha única sorte, porque eu mal conseguia me mover naquela outra roupa, muito menos me defender. Olhei para baixo para verificar minhas roupas novas. Uma saia de couro plisada, como os outros homens usavam, e um cetim combinado, embora os gladiadores nunca usassem nada parecido com um cetim esportivo. As grandes portas se abriram e outro gladiador entrou no labirinto. Não consegui vê-lo da minha posição, mas a multidão aplaudiu, então deve ter sido outro favorito. Os guardas fecharam a porta atrás dele imediatamente. Caso algum dos outros
Decidi-se tentar uma saída rápida. Parado em algum lugar no meio do labirinto, eu só podia ouvir e adivinhar o que estava acontecendo em outra parte do labirinto. À minha frente estavam as altas paredes de madeira. Acima das paredes, eu conseguia distinguir os cidadãos romanos nos assentos da parte de cima e, acima deles, o céu azul claro. Estiquei os braços à minha frente e dobrei os joelhos como se pudesse deter as espadas que vinham em minha direção com as mãos. Eu pressionei minhas costas contra a parede e olhei de um lado para o outro. Devo ficar ou devo tentar encontrar uma arma? Eu não queria fazer barulho andando no cascalho, mas não havia armas na minha localização atual. Resolvi escolher uma direção e fui para a esquerda. Imediatamente, o cascalho estalou sob meus pés e pensei em como o leão podia ouvi-lo enquanto caçava durante as execuções dos prisioneiros. Tenho certeza de que os homens também ouviram meus passos. Pisando o mais leve possível, segui a borda da parede, cautelosamente com as pontas dos dedos da mão esquerda, seguindo a parede. Continuei a estender meu braço direito também, e quando fiz uma curva à direita, espreitei minha cabeça primeiro e parei. Eu escutei apenas o som dos sapatos dos outros homens, agitando levemente o cascalho, chegaram aos meus ouvidos. Eles pareciam distantes. Então, virei à direita e troquei de parede, de modo que arrastei meus dedos direitos na parede com a mão esquerda esticada. Enquanto me movia, mantive meus olhos no chão, mal respirando, procurando por armas e escudos. Não encontrei nada. Eu tropecei em uma encruzilhada. Quando me inclinei cuidadosamente para a frente, tudo o que pude ver em ambas as direções foi o cascalho e as paredes de madeira do labirinto, sem gladiadores e sem armas, esquerda ou direita. Eu congelei e escutei, mas não consegui ouvir nada, porque a multidão começou a gritar novamente. Morte à mulher! Morte à mulher! Virei à esquerda e depois à esquerda novamente, pois era a única opção. Uma espada encostada na borda de uma parede a apenas alguns metros à minha frente. Corri em direção a ela, mas por trás ouvi o som de cascalho quando alguém correu em minha direção. Deslizei pelo chão e peguei a espada. Pulei e encarei meu adversário. Era um homem magro, de peito nu, talvez com 45 anos de idade e segurando apenas um escudo. Ele mostrou os dentes para mim, seus dentes faltando buracos negros em sua boca. Percebendo minha espada contra seu escudo, ele deu meia volta e correu na outra direção. Por instinto, agarrei a espada com as duas mãos e corri atrás do homem que segurava apenas um escudo. Este homem avistou uma espada, tentou se curvar rapidamente para pegá-la, mas ele estava indo tão rápido que apenas tocou o cabo com os dedos e não consegui segurar a espada. Então, ele continuou andando depressa.
Eu ignorei esta segunda espada e persegui minha presa. Ele virou nos cantos no labirinto, aparentemente ao acaso. Aos poucos, eu ganhei deste homem, com apenas 1,5 metros de distância entre nós. O homem magro tropeçou no pé de outro homem, no qual tinha o corpo escondido atrás de uma corva, e deve ter ouvido a comoção de nossa perseguição. O homem que carregava o escudo grunhiu e voou para frente, seu impulso fazendo-o derrapar no chão. Atrás dele, tentei parar, mas também deslizei. Meu corpo colidiu com o outro gladiador, que, felizmente, estava olhando para o homem, com o escudo que acabara de cair. Eu me afastei de seu corpo suado e sujo, o cheiro forte em meu nariz. Este gladiador tinha um grande baú e segurava uma espada própria. O homem com o escudo que havia caído tentou usar aquele escudo para se defender, empurrando-o na frente de seu corpo enquanto se levantava de um salto. Mas esse novo homem o esfaqueou no estômago, agarrou o escudo e se virou para mim. A multidão rugiu em aprovação à morte sangrenta e depois voltou a velha canção. Morte à mulher! Morte à mulher! Eu agarrei minha espada e, usando minhas 2 mãos suadas, e apunhalei em direção a ele. Ele ergueu o escudo que havia tirado do homem morto. Minha espada caiu desajeitadamente do escudo e reverberou em meus braços. Pensei em correr, mas sabia que seria melhor acabar logo com isso. O gladiador provavelmente poderia me ultrapassar. Ele empurrou a espada para a frente, sem escudo. Pulei para o lado, conseguindo errar o golpe. Mas eu não estava pronta para seu escudo, que ele usou como um porrete e bateu minhas mãos. Larguei minha espada. Caiu no chão e tentei agarrá-la, mas ele segurou a ponta da espada em meu pescoço. A multidão continuou a cantar. Morte à mulher! Morte à mulher! Estava claro o que eles queriam. Cerrei minha mandíbula e apenas percebi vagamente que minha mão estava virando em um ângulo estranho, quebrada pelo golpe do escudo. O gladiador desrespeitou todas as regras de etiqueta. Ele girou o escudo para o lado, de modo que acertou a borda do meu joelho direito. Eu tropecei, mas não caí. Mudei meu peso para minha perna esquerda, enquanto meus olhos lacrimejavam. Ele pegou sua espada e cortou a carne do meu ombro até o cotovelo. Meu cérebro havia aceitado essa situação o suficiente para que o choque passasse e eu começasse a sentir dor. O corte parecia uma explosão de fogo em meu braço. Então, o gladiador me encarou bem nos meus olhos. E os olhos pareciam familiares. Pareciam pequenas bolas de ódio. Finalmente, ele pegou sua espada e me apunhalou no estômago, acertando minhas costelas e me sacudindo. Ele girou a lâmina e tudo ficou preto. Quando acordei, estava no consultório médico onde havia começado, mas minha psicóloga estava caída, morta, sobre a mesa, sangue escorrendo de sua boca. Obrigada por ouvir.
Espero que goste da parte 4. Se gostou, deixe um like e se inscreva. A parte 5, a sessão final, será lançada em breve.